Ele surge após 2 perdas por aborto espontâneo meus, né? Minhas perdas. E aí eu percebo que quando eu tenho essas 2 perdas, depois da segunda perda, eu fiquei muito abalada. Falei, nossa, me doeu demais. E eu não fiquei procurando serviços, né? Naquele momento eu resolvo começar a compartilhar no meu Instagram essa história. E aí eu começo a receber muitas mensagens de mulheres que também já haviam perdido. Só que essas mulheres eram mulheres que estavam muito próximas a mim e nunca tinham falado. Né? Assim, amigas, gente que eu falava, cara, mas por que você não me contou? Ah, mas porque eu não contei pra ninguém. E isso é uma ferida, né? Essa história eu nunca contei pra ninguém. Mas se você não contou pra ninguém, isso tá ali de alguma forma ainda, né? Tá doendo. É... E aí eu resolvo que queria contar essa história pra todo mundo e eu queria fazer alguma coisa. E aí eu me juntei com uma psicóloga que era referência nessa área perinatal. E aí ela falou: "Ah, vamos criar um projeto para tentantes, né, para gestantes, para puérperas, porque a psicologia ela dá um boom nessa área, né, nesses últimos anos também. E as produções científicas elas aumentam de forma exponencial. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje nós vamos conhecer a história da psicóloga Camila Teodoro. Ela que é psicóloga, ela é pós-graduada em psicologia comportamental, empreendedora, formada em gestão empresarial e ela é CEO do ICATEPSE, o Instituto de Psicologia. Agora, olha a minha missão hoje, porque ela tem um podcast, só que a gente está invertendo aqui hoje. Eu que vou fazer as perguntas. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Darcy. Um prazer estar com você aqui para compartilhar um pouquinho da minha história hoje com você. E eu tô assim, me sentindo honrada, porque esse é o 10º episódio do Isso, ICATEPSE, né? isso mesmo, é o 10º episódio do Icatepsicast. É uma menção também ao dia, ao mês da psicologia. E fiquei pensando, por que não a Darcy, que está acompanhando todos os episódios aí, não me entrevistar? Então, obrigada. Vai ser uma honra, né? Agora compartilhar, porque aqui nos bastidores eu vou sempre te perguntando alguma coisa, É, mas agora oficialmente vamos contar essa história. sim. Então a primeira pergunta é, Camila, quem é a Camila? Quem é a Camila? Darcy, fiquei pensando na possibilidade de responder uma pergunta como essa, né? E a Camila é filha da Lina e do Paulo, um casal que teve uma paixão explosiva quando se conheceu. E sou filha desse casal que esse ano completa 40 anos de casados. E sou irmã do Alan Kaique. E eu faço muita menção a isso, né? Que sou irmã do meu bebezinho, porque eu olho pro meu irmão como se fosse um bebê ainda, né? Não deveria. Mas meu irmão foi muito desejado por mim. Eu sempre quis um irmão. E eu lembro que esse foi um dos primeiros sonhos que eu realizei na minha vida. Acho que talvez o primeiro, né? Porque eu era criança. Então, sou irmã do Alan Kaique, sou esposa do Denis. E sou mãe da Cecília, da Marina e do Lucas. E aí depois, sou a Camila psicóloga. E a Camila sempre quis ser psicóloga? Olha, que eu me lembre, começou lá a partir do ensino médio, né? Então, eu tenho uma história assim de que estudei numa escola onde havia uma disciplina que se chamava Ética e Cidadania, e quem dava essa disciplina era uma psicóloga, e eu gostava demais de ouvi-la, né? Eu gostava porque eu achava ela ao mesmo tempo muito rígida, mas muito bacana, muito inteligente, achava uma mulher em que eu me inspirava, né? Isso depois de alguns anos que eu percebi. E aí eu olhava para as coisas que ela falava e falava assim: nossa, mas será que ser psicóloga é ser assim? Então
acho que é uma possibilidade. E esse período ele casou com o período em que o meu irmão passava por uma psicóloga. E foi o primeiro contato que minha família teve com psicologia. E eu gostava demais de acompanhar minha mãe e meu irmão nessa psicóloga, porque o ambiente do consultório eu achava legal, era diferente, né? Ir ao psicólogo é diferente de ir a um médico. Então, eu gostava daquele ambiente. E ela me chamava para algumas entrevistas, né? Porque eu era a irmã mais velha, então ela me chamava, me fazia perguntas, e ela me olhava de um jeito que eu ficava, nossa, o que será que ela fica entendendo, né, do meu comportamento? Então eu sempre tive a curiosidade através do comportamento dela e também da minha professora de entender como que elas analisavam as pessoas. Então, o querer ser psicóloga é a partir do ensino médio aí. Eu tinha uns 15, 16 anos. E foi a minha primeira escolha, né? Quando eu fiz vestibular. E passei, deu tudo certo. E aí, depois de formada, como que foi sua trajetória? Bom, a minha trajetória ela é um pouco diferente de muitas psicólogas, né, que eu conheço, porque eu sempre tive um aspecto de liderança muito visível. Então, desde muito cedo, acho que essa história ela começa na minha vida de atleta, né? Então, comecei a ser atleta com 13 anos de handball. E aí, gosto de contar isso porque a partir dessa idade que eu começo a ver traços de liderança, porque sempre fui capitando os times que eu estava, né? E aí, quando eu entro na faculdade, isso fica mais visível porque vou para a representação de sala, mas aí eu descubro o mundo do centro acadêmico. Então, representação dos discentes de psicologia, é, representação dos discentes em atividades externas à faculdade. E sempre adorei essa parte, digamos assim, mais política da coisa, né? Do mundo acadêmico. Sempre fui uma estudante que é muito flexível, né? A conhecer áreas da psicologia, então eu não entrei querendo uma área em específico. Mas eu conheci algumas áreas, como, por exemplo, a psicologia do esporte, pela qual me apaixonei, até por conta dessa vida de atleta que eu tive. E aí fiz estágio durante praticamente a faculdade toda, estágios voluntários. E em paralelo a esses estágios voluntários em esporte, eu sempre fiz estágios remunerados. Então, eu fiz numa multinacional, depois eu fui para políticas públicas, né, Centro de Referência da ST-AIDS, e depois fui para uma escola. Então, eu trabalhava com uma questão de inclusão de alunos nessa escola. Então, eu posso dizer que eu conheci, pelo menos, no mínimo, né, 4 áreas da psicologia durante a faculdade, fora as dos estágios. Então, nós tínhamos estágios obrigatórios, então também fui para a empresa, fui para outra escola, fui para a clínica. é, E aí, essa questão da formação, ela, né, depois que eu me formo, né, esses lugares por onde eu passei enquanto estagiária, eles me impulsionaram bastante. Então, eu me formei e eu tinha contato em todos esses lugares. Então, sempre foi muito difícil no início para eu pensar, nossa, mas o que que eu vou fazer agora, a não ser a clínica, né? Porque eu sou dessa época que, 15 anos atrás, né? Que você saía da faculdade e para começar a atuar na clínica era um dilema, assim. Nossa, preciso fazer uma pós, preciso de uma supervisora, preciso de um lugar, eu preciso. E para mim sempre foi uma coisa assim, não, eu só preciso começar, né? Porque eu tinha plena certeza que eu queria clínica. Mas, no meu entendimento, para eu conseguir mais dinheiro, né? Para fazer mais dinheiro, eu precisava ali de um outro trabalho, enfim. E aí comecei a trabalhar com consultoria para empresas de saúde ocupacional e qualidade de vida, que era como se fosse um bracinho ali de pessoas que eu conhecia do esporte, que tinham essas empresas, e eu comecei a trabalhar em projetos junto com eles. Então, o início da minha trajetória foi assim. É, Mas, com 3 meses de formada, eu fui convidada para ser gestora do Conselho Regional de Psicologia, que foi um lugar onde eu fiquei 7 anos, né? Eu atravessei gestões. E
eu digo que a minha trajetória é diferente por isso, porque eu entrei direto para a questão política da psicologia, né? Através do CRP. Não era concursada, essa atuação no CRP não é um emprego, é sim uma atuação de um papel político. E que eu tive que aprender com o tempo, porque era crua, né, da faculdade, não conhecia nada. Mas recebi um convite, e quem fez o convite demonstrava claramente que confiava em mim. E aí eu sempre falei pra ela: Meu, se você tá confiando em mim, eu vou, porque eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Mas se você tá falando que vai dar certo, eu vou. E foi a melhor coisa que eu fiz à época, né? Porque eu adquiri uma experiência, assim, grandiosa, a tal ponto de ser uma experiência que psicólogas com 30 anos de formada nunca tiveram. Então, com 3, 5 anos lá, eu já tinha uma bagagem muito diferente de outras psicólogas, das minhas colegas, enfim. Então, minha carreira ela deu uma saltada, assim, bem diferente do que acontecia à época com outras colegas, né? Com outras psicólogas. E aí, essa bagagem toda, ela foi me conduzindo a pensar o que eu queria e o que eu não queria também, né? É isso que eu ia te perguntar agora, porque ali você deve ter tido contato com todas as áreas da psicologia, não é Todas. isso? Praticamente. Até áreas que eu nem imaginava que existiam. Por exemplo, a psicologia ambiental, a psicologia animal. Eu não tinha ideia de que existiam algumas áreas ali de atuação. E no CRP eu fui descobrindo e participando de muitas coisas e fui tendo mais certeza ainda do que eu não queria. Então, acho que isso foi muito importante. Porque deve ter sido muito desafiador, Foi, né? Tudo muito novo. sim. Darcy, acho que o mais desafiador nesses anos que eu fiquei foi a questão política mesmo. Porque você. Porque assim, eu tinha uma veia muito mais administrativa do que política. Então, assuntos que me interessavam sempre estavam ligados à organização da categoria, a ações que nós podíamos realizar para modificação de determinadas questões para a categoria de psicólogas e não a defesa de políticas para a atuação dessas psicólogas, né? Então eu ficava sempre nesse dilema. Ai, mas eu acho isso aqui tão mais legal do que, né? Então, assim, me interessava mais zerar o número de clínicas que precisavam de fiscalização do que defender, de repente, uma política é, em defesa, sei lá, das 30 horas da psicologia. Porque eu sabia que eu tinha colegas infinitamente mais experientes do que eu, porque sim, né, sempre existiu. E aquela parte administrativa, né, de números, de quantitativo, ele não ia querer fazer, porque ele estava muito mais interessado naquilo. Então, acho que para mim essa foi a parte mais complicada, porque eu precisava saber dosar isso, né? E como eu não tenho, eu não sou uma pessoa que tem um berço intelectual e filosófico suficiente para compreender situações, né? Naquela época não tinha, assim, né? Meus pais têm uma formação muito básica, e aí a formação intelectual que eu passo a ter é no primeiro ano de faculdade, com muita dificuldade para ler filosofia, e vou conhecendo também mais sobre política. Então, me interessava mais essa parte administrativa. Então, a dificuldade que eu tive nesses anos era essa, assim. E isso me cansava bastante, porque eu às vezes precisava de compreender melhor, então ainda tinha que estudar mais sobre determinados assuntos para ajudar também na defesa das políticas públicas que eu nunca atuei. Então, isso para mim era o mais difícil. Agora, no que concerne a questões administrativas, nossa, voava, né? Adorava fazer, enfim. Então, acho que juntar essas duas questões assim, ao final eu posso dizer hoje que nós tivemos bons resultados nas gestões que eu estive presente ali. E onde que entrou a gestão empresarial? Foi quando você ainda estava lá no conselho? Você fez É, depois? todas as minhas pós eu estava no conselho, né? Mas aí vem a visão da empreendedora.
quando eu decido fazer gestão empresarial, é que eu olho para minha carreira e falo assim, eu quero ter uma empresa de psicologia. Se é agora, se é daqui a uns anos, eu não sei. Mas eu preciso ter, porque é a única coisa que eu sei fazer da vida e eu quero ganhar dinheiro com isso um dia. E aí eu olhava para uns cursos assim de pós em psicologia, não gostava de nenhum. Aí uma vez eu fui ler, eu queria um curso que me ajudasse a ter uma visão macro de empresa, administração, marketing e vendas. E a gestão empresarial que eu fiz nesse curso, ele me dava essa noção básica de tudo. E aí fui fazer por isso, né? Então, fiz para aprimorar todos os conceitos que eu tinha muito cruz de como se obter uma empresa, fazer um plano de negócio, né? Dessa questão de planejamento de marketing, de vendas. E esse curso atendeu todas as minhas expectativas. Foi muito bacana. Foi por isso que eu fiz. Já, mas você estava lá ainda. E quando que você resolveu sair de lá? Quando eu saí... É o próximo passo, é. Então, eu saí num período em que a gestão, o grupo político, né, o movimento político que eu fazia parte, fala assim, Camila, a gente quer, é o nosso desejo, né, que de repente você pense aí e assuma a diretoria do CRP na próxima gestão, na presidência. Aí eu levei um susto. Falei, mas como? Presidência? Eu falei, imagina! Nossa, eu me inferiorizava por essa questão política, né? Não, achava que eu não tinha capacidade política para isso. E aí, não, mas Camila, você é a pessoa mais preparada hoje, sabe de todos os processos, vamos, não sei o que. Eu falei, não, não dá. Eu aceito a diretoria, mas não na presidência. Ah, então tá bom, vamos pensar, enfim. A gente ganhou a gente ganhou, não. A gente começa a fazer a campanha política. Até então, eu estaria na secretaria, né? Da diretoria. E aí, eu engravido. Já engravidei da Cecília. Isso foi em 2016. Durante o período eleitoral. Aí, escondo algumas semanas, né? Nossa, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu não queria. Fiquei nessa, é um absurdo esse pensamento, né? Porque na psicologia só tem mulher, então, a maioria é mulher. E psicólogas, E né? psicólogo. E aí, depois abro, né? A gente ganhou a eleição, aí eu falei pra eles, eu falei assim, gente, eu tô grávida e não sei como será. E eu lembro que nessa gestão que eu tava, uma outra conselheira engravidou junto, então tinham 2 grávidas ali e tal. Mas ainda eram poucas mulheres que tinham filhos naquela gestão, então era tudo muito novo. E aí tive minha filha, e quando eu penso em voltar, lógico, fico sabendo de tudo que tá acontecendo ali, e nessa fase teve como que eu posso dizer? Uma ruptura política lá, e se formaram 2 grupos, e esses grupos estavam numa uma disputa gigante ali no plenário e aí eu falo, nossa, eu vou voltar agora, né? No olho do furacão, uma briga. Aí fui até uma plenária, levei minha bebê, as pessoas conheceram e tal, mas eu olhei para aquilo e falei assim, não dá mais. Eu não me senti mais pertencendo àquilo, olhei para as disputas que estavam tendo, né? Porque tava nítido, né? Um grupo sentava aqui, outro aqui. Eu falei, não, imagina. Eu com a minha bebê, o sonho da minha vida, nos meus braços, passando o final de semana inteiro aqui, com esse auditório fechado, sem sol, com disputa política na psicologia. Não faz sentido. Então, nesse momento, eu renuncio ao cargo de conselheira, saio da diretoria, enfim, faço todo esse trâmite e me despeço. E vai para casa. E vou para casa. Que ano que nós estamos falando? 2017. Olha que interessante, né? Eu tava olhando sua rede social, e aí eu vi que em 2017, que acho que talvez seja quando você saiu de lá, foi quando você iniciou
atendimentos online. Me chamou Isso. muito a atenção isso. Porque se a gente pensa hoje, nós estamos em 2024, pós-pandemia, onde se normalizou, né? Atendimento online, trabalho online. Mas se a gente voltar lá 2017, não era uma coisa comum, né? Não, faz tão pouco tempo, né? Mas, Assim, 7 anos, mas faz pouco tempo. mas em tecnologia é muito tempo, né? Você acredita que eu comecei a fazer atendimento online porque tava com a bebê? Ah, foi exatamente. Você Foi saiu de lá isso. e... Na verdade, eu começo a atender antes de sair, né? Porque eu tive minha bebê, aí 2 meses depois eu falei, nossa, posso voltar a trabalhar, porque tá tudo tranquilo aqui, tá rolando, né? E aí eu começo o trâmite, porque era diferente de hoje, que você faz um cadastro, né? Lá tinha todo um trâmite mais burocrático, e aí pensei, posso voltar a atender, vou ficar no virtual, vou ver o que que rola. Darcy, era por e-mail. Então, eu ia te Não era perguntar, como porque hoje. não tinha Zoom, nada disso, Não. né? Talvez até existisse, mas a gente não usava Tinha assim, né? Skype. Tinha Skype. Tinha o Skype e o paciente podia escolher se ele preferia por Zoom ou por Skype. WhatsApp eu não lembro se já tinha. E aí eu tinha 2 pacientes ali que fizeram por e-mail, então elas me mandavam relato e eu respondi esse relato. Era um absurdo, né, se pensar hoje. Mas foi bem no início, assim. Então já tinham psicólogas que faziam por telefone, por ligação. Mas ainda era muito pouco, assim, que a gente ouvia falar. Tinha um curso na PUC que dava todas as diretrizes, orientações. Mas eu falei, não, vou na cara e coragem que eu preciso começar a trabalhar de novo. E comecei, então, a fazer por e-mail ou por Skype. E aí eu começo a fazer isso em agosto, maio, junho, julho. Em agosto de 2017. E saio do CRP em novembro. Então, foi tudo no mesmo ano. Minha filha nasceu, começo o atendimento online pela primeira vez. E saio da gestão do CRP. Você tem esse aspecto, assim, de pessoa calma, tranquila, mas é no É 220 aí, 220. né? Só A veia empreendedora é... sempre muito ativa. Sempre muito ativa, proativa, muito criativa. Né? Depois do nascimento da primeira filha também, a minha criatividade fica muito aguçada, porque acho que com essa saída, né, eu tenho um tempo muito mais livre para fazer tudo que eu sempre imaginei que pudesse, né? Eu sempre ficava nessa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Aí eu me vi num momento em que eu podia colocar tudo em prática. Então, tive essa virada também na vida, né? Depois da maternidade, e começo a colocar em prática essas coisas que eu sempre quis. Então, o atendimento virtual, ele inicia, e é muito bacana porque eu faço contato com uma colega que já estava nesse atendimento virtual há algum tempo e ela começa a me indicar algumas pessoas de fora do Brasil, né? Que hoje é um nicho que eu tenho também de atendimento para brasileiros que moram no exterior e que rola muito bem, né? É muito bacana isso. É algo que eu fui mantendo ao longo do tempo. Então, hoje eu tenho 90% dos pacientes de forma virtual, né? Então, a pandemia, ela ocorre e eu já estava ali, né? Tanto que quando a pandemia estoura, né? Eu começo a marcar orientações para psicólogas que começaram a me procurar. Eu falei assim, ao invés de ficar fazendo uma daqui, outra dali, marcava um horário, gente. O link tá aqui, quem quiser entrar. Aí, na primeira orientação que eu fiz, tinha 30, 40 psicólogas. Porque, de novo, você tinha toda a bagagem lá. Isso. Depois, você já estava atendendo online, Uhum. né? Então, na verdade, na hora que todo mundo precisou, você já tinha essa Já. bagagem. E daí que surgiu a mentoria, Camila? Isso. É o Foram comecinho ou não? foram os acho que foram os primeiros passos, assim. Na verdade, quando eu começo a pensar num plano de negócio dessa empresa que eu queria constituir, eu sempre
imaginei que ofereceria coisas para psicólogas, porque assim, eu tive uma vivência muito grande. Eu sabia o que era essa categoria, ainda mais no grande ABC. E no início eu comecei a chamar de consultoria para psicólogas. Aí pensava assim, eu sempre gostei de marketing, né? Então criei um cursinho de marketing para psicólogas, como abrir meu primeiro consultório, me formei agora, essas coisas bem clichês, assim. E aí uma psicóloga falou assim: eu queria ter algumas sessões com você porque eu gostaria de começar a atender, mas eu não sei por onde começar. Aí eu. Aí inicia toda a história da mentoria, que nessa fase eu chamo de consultoria. Quando eu me dou conta de que poderia ser maior do que eu estava pensando, aí começa a história da mentoria, não só comigo, né? No mundo, talvez, não sei, mas no Brasil as pessoas começam a chamar de mentoria. Isso em meados de 2016, 2017, 2018, foi esse período aí. E aí eu começo a fazer sempre individual. Individual, individual. E aí, de 2019 para 2020, eu falo, não, vou oferecer isso em grupo. Acho que dá certo. Fui, criei um escopo de X sessões, portanto, e vou oferecer esses conteúdos. E aí vem o primeiro grupo, começa uma sessão presencial, todo mundo no meu consultório, aí de repente pandemia. E aí, nesse primeiro momento, em 2020, eu crio 6 grupos de mentoria. Então, foram 6 grupos em um ano. E demora, né? Demora que eu falo. Eu criei com 12 sessões cada. Então, são 3 meses. E em 2020, eu tive 6 grupos. Então, para mim foi um sucesso, né? Falei, nossa, isso aqui... E por que que eu começo a oferecer mentoria de verdade, assim, né? Que eu acho que a essência é como fiquei 7 anos no CRP, eu conheci centenas de profissionais. Talvez até mais do que uma centena. Conheci muita gente. E muita gente insegura. Muita gente medrosa. Muita gente com muitos porquês, muitos senões. Não sei, será que vai dar certo? Aí eu começo a observar e falar: mas por que que essas psicólogas não trabalham do jeito que elas querem? Porque eu achava assim, se eu conseguir, por que elas não conseguem, né? Mesmo tendo uma história diferente, mas todas muito boas, todas super dispostas, mas sempre com essas travas. E aí eu começo a descobrir que as travas tinham a ver com a graduação. Que na graduação de psicologia a gente é muito podado, né? Então, muitas coisas não se pode. E nós, ser humano em geral, a gente é muito apegado ao que pode e o que não pode, né? A regras. Então, o que que eu posso fazer? Ai, você pode me falar como é? Como é que não é? O que que eu faço aqui? Né? A gente fica apegado a essas coisas do pode, não pode, regra pra tudo. Principalmente quando você vai pra faculdade. Então eu vejo que a faculdade ela nos poda, independente do curso. Então, dependendo do grupo com quem você anda na sala de aula, você é conhecido estereotipado de uma forma ou de outra. E aí eu vou observando que essas psicólogas, elas todas têm medo. Medo da clínica. Medo de sair da empresa e fazer a transição para a clínica. Medo de ser mãe e não poder mais trabalhar. Ou medo de, ao ter um filho, querer atuar só em clínica e não ganhar o suficiente. E aí eu vou pegando todos esses medos, né? E vou pensando como é que eu posso ajudá-las. Eu nunca fiz um curso para ser mentora, eu nunca fiz. Nunca estudei profundamente sobre ser mentora ou não, mas eu vou criando todo um conteúdo a partir da minha vivência, né? Então, e esse conteúdo, até hoje, né? Ele não tem fórmula mágica, ele não é um conteúdo que. Deixa eu ver aqui um passo a passo que a Camila escreveu, que é um manual. Eu não tenho manual, né? Para você ser gente, não tem manual. Então, esse processo de mentoria que eu ofereço de lá para cá, ele é muito humanizado no sentido de ao vivo eu vou
conversar com você a partir da minha experiência. Você vai me contar a sua necessidade e a gente vai fazendo exercícios que estimulem o seu desenvolvimento, né? Nas sessões de mentoria em grupo ou individualmente. Então, a mentoria ela surge aí, né? Quando eu vejo a necessidade da maioria das profissionais que eu conheço de ter insegurança e medo de atuação. E é muito bacana porque eu tenho um questionário, né, que todo mundo preenche antes de começar a mentoria, e é isso mesmo, assim, eu coloco, por que você está buscando mentoria? Sou muito insegura, tenho muito medo, acho que não vou ganhar dinheiro suficiente. E aí coloco lá, quanto você fatura hoje? As psicólogas ganham 2.000, 3.000 reais por mês, assim, gente, né? Assim, você pode me dizer, Darcy, mas a clínica ainda é elitista. Sim, ela tem uma parcela elitista, mas, cara, hoje todo mundo precisa de psicologia. Todo mundo precisa de um serviço psicológico. É, o que nos falta é criatividade para saber como, onde e quando oferecer. Né? Porque, assim, eu sou super a favor de clínica sem quatro paredes. Então, para mim, passou na esquina, é meu cliente. Eu posso captar. Eu sempre vi negócio em todos os ambientes que eu tô em psicologia. Então, eu sempre tive essa facilidade, né? Desse que eu chamo de comercial. Então, quando as psicólogas vêm para mentoria, elas ficam até assustadas. Falam assim, nossa, mas você chama isso de venda? Sim, a gente vende terapia. Né? Quando você conhece uma pessoa nova e fala que é psicóloga, é publicidade que você faz sobre o seu trabalho. Aí você cria um cartão, cria um folder, cria um Instagram. Aí você está falando de uma ação de marketing. Então, eu tenho essa... Sempre tive essa veia, né? Do comercial e tal. E acho que essa é a virada de chave das psicólogas, né? Porque virou até uma estatística, assim, minha, né? Então, a psicóloga começa a mentoria com um paciente e termina com 10. Mas não foi porque eu indiquei. Foi porque ela se deu conta de que ela pode se desenvolver muito mais do que ela tá fazendo. É porque ela perde o medo, ela perde a insegurança, ela vê que ela pode divulgar, que ela pode falar que é psicóloga. Eu sempre pergunto para as psicólogas: você fala que é psicóloga em todo lugar que você vai? Elas falam: não. Às vezes eu tenho vergonha. Mas vergonha? Cara, você estudou 5 anos. E assim, não é uma graduação que você faz, né? Tranquilo. Não, você estuda demais. Você tem um gasto enorme. Que se não for com mensalidade, você gasta com material de leitura. É que hoje não tem, né? O pessoal quer Já tá a tudo aqui no. inteligência artificial. Mas na minha época, nossa, tinha pastas de leitura, tinha. Foi difícil para eu me desfazer até. Era muita coisa. Então, não é uma graduação tranquila, assim, nesse sentido também do financeiro, né? Então, você precisa valorizar isso. Ela exige muita dedicação. Muita. E isso que você falou é um aspecto bem interessante, né? O primeiro que você teve essa visão, você pega na mão ali da pessoa Isso. e ajuda ela a ver onde que ela tá falhando, onde está o Aham. medo. Porque eu tenho o privilégio aqui, né, que ela grava o podcast dela aqui, Aham. então eu já vi todos os episódios. Quem não viu, vai lá no canal ver. E teve algumas entrevistadas aqui que hoje fazem parte da sua equipe Isso. e que você que deu mentoria. Teve uma que me chamou bastante atenção, que ela falou: eu tava meio perdida, porque na faculdade eu achei que eu tinha que atuar em todas as áreas, e você que me fez enxergar que não, né? Isso. Hoje, o que que eu fiz, né? Depois que a gente fundou o Icatepse, depois de 3 anos, pelo menos, ali, com experiência com psicólogas, eu decidi, a partir de um acontecimento que nós tivemos, que só atuaria na minha equipe quem fizesse mentoria comigo. Então, foi uma virada de chave também para o meu negócio. Né? Eu não tinha pensado nisso antes, porque no início era assim, quem tivesse interesse, tivesse uma formação ali com uma especialização, ou interesse em alguma área, ou mesmo em crescer, tá no mesmo propósito que a gente, entrava na equipe. De acordo com a necessidade, né?
Mas aí, com o tempo, algumas psicólogas não tinham o nosso jeitão. Assim, nós somos muito família, a gente gosta de fazer nossos cafés, jantar, festas juntas. A gente gosta de algumas atividades específicas que vamos fazendo ao longo do mês, né? Do cotidiano. E tinham psicólogas que não se encaixavam em nada, né? Ah, reunião mensal. Não entrava. Aí eu já. Então, não serve pra nós. E já as psicólogas que já tinham feito mentoria comigo entendiam muito bem tudo isso que eu tô falando, né? Então, essas psicólogas, elas são hoje, né? Continuam sendo um grande diferencial para nós, com que a gente pode contar mesmo, sabe? Aquelas que querem realmente se desenvolver na psicologia, não só na clínica recebendo os pacientes que eu encaminho. Até porque a gente tem uma clínica que é só particular. Darcy, para você manter uma clínica só particular, é muito difícil. É muito diferente de convênio, né? Convênio te paga todo mês ali. Você só vai tacando os pacientes para as psicólogas, elas vão ganhando R$ 7 por atendimento, R$ 20 por atendimento, R$ 30. E não é o nosso objetivo pagar R$ 7 para uma psicóloga atender uma baciada de pacientes. Então, hoje não faz parte dos nossos planos atender convênio. E aí, para manter esses pacientes particulares, a gente precisa ter um engajamento, uma coesão no nosso grupo, né? Disponibilidade delas, o nosso trabalho de captação de clientes. Então, hoje, só faz parte da nossa equipe quem já fez mentoria comigo, que passou por esse processo. São pessoas que eu conheço, sei a história delas. Elas sabem todas as características que o ICATEPS tem, né? As coisas, as questões relacionadas à missão, visão, valores nossos. Então, a equipe vai acontecendo e amadurecendo por conta disso, delas já terem passado por esse processo. E o que que é o ICATEPS? Ele surgiu em 2019, Isso. é um instituto. É um instituto Camila Teodoro de Psicologia, né? Menina com mania de grandeza. Não, mas tem uma É, trajetória tem uma toda para chegar aí, trajetória. né? E aí eu fico pensando, que nome que eu dou? Que nome que eu dou? Partir do princípio de que não seria uma clínica só, porque eu ofereceria também serviços para empresas, que eu sempre gostei. E também esses cursos para psicólogas de formação, né? E aperfeiçoamento. Então, pensei, bom, o que pode ser diferente de uma empresa? Um instituto. E aí, como nós também temos um braço que é social, falei, vamos. Fiquei lá pensando, Instituto Camila Teodoro de Psicologia da ICATEPS. Legal. Ficou um nome que eu achei que ficaria bom. E aí, a gente cria o ICATEPS em 2019, com 3 tipos de serviço. Clínica de psicologia, que é essa clínica particular, mais uma clínica social, que hoje a gente não pode chamar de social por conta de uma resolução do Conselho Federal, né? Então, a gente chama de convênio ICATEPS. Esse convênio, ele é destinado a pessoas de baixa renda. Ou seja, eu tenho uma clínica para adultos que atende todas as classes sociais. Além da clínica, nós temos a mentoria e os cursos para psicólogas. E, por fim, nós temos os serviços para empresas, que a gente chama de soluções para empresas. E nesses 3 braços, nós temos profissionais que conduzem os trabalhos conosco. Então, nós temos a equipe clínica, que é uma equipe que atua presencialmente e virtualmente. Então, eu tenho psicólogas que estão no nosso dia a dia lá que a gente vê aqui em Santo André. E também psicólogas que a gente vê pouco, porque uma está em Sorocaba, outra está em Guarulhos. Mas ela é bem dinâmica, né? Flexível, a gente sempre tem horário. Tem algumas demandas que a gente não atende, né? Por exemplo, casos de suicídio. Nenhuma das nossas psicólogas hoje atende essa demanda, por não ter uma questão mais técnica, né? Para o atendimento. Mas a gente faz encaminhamentos externos. E nas soluções para empresas, a gente tem também as psicólogas que atuam mais nessa área, e aí elas têm mais expertise, então são elas que vão, não sou eu. Né? E aí eu fico mais na coordenação disso,
fazendo até os encaminhamentos assim. Então, a pessoa chega para atendimento, ela tem um pré-cadastro ali, aí ela fala a demanda, a queixa dela, a demanda, e aí eu falo, ó, encaminha para psicóloga tal, encaminha para psicóloga X, encaminha para Y. E quando chega um projeto novo também, vou pensar num desenho ali e vou encaminhar também para as psicólogas que podem fazer parte daquilo. Né, hoje a gente tem um projeto bacana já, hoje não, né? Alguns anos, 3 ou 4 anos já, um projeto que é o socioemocional numa escola. E aí esse projeto começa comigo, vou ali ganhando espaço. Né? Hoje eu não vou mais para a escola, são 2 psicólogas que vão. Eu vou em ocasiões mais específicas, né? Onde de repente precisa ali de um papel mais da coordenação, então eu vou, faço parte, mas sei de tudo que está acontecendo. Porque elas me relatam e eu tenho uma comunicação direta com a coordenação que faz esse projeto acontecer ali. Então, há alguns anos a gente vem atuando com essa questão, com a questão das empresas, e a gente oferece o quê? Palestra, consultoria, workshop, plantão psicológico. A gente tem outra empresa em São Bernardo que a gente faz plantão psicológico mensal. Então, os funcionários a qualquer momento entram em contato, agendam e precisam de um atendimento, as psicólogas estão disponíveis. Eu imagino isso na pandemia ou pós, né? A Cresceu pandemia, muito, né? ela foi a escada para nós, né? Então, assim, a gente inaugura na pandemia, na 2019, e aí, quando eu vejo uma possibilidade assim, nossa, já tá crescendo num nível legal. Né, a gente começa em agosto de 19, chega em dezembro, eu falei, nossa, vamos aumentar, porque já tá bombando. E aí meu marido falou assim, você acha que já? Eu falei, já, tenho certeza. Aí a gente aluga uma outra sala para expansão. Você tá lá na Figueiras, né? Não, Onde na que você Avenida tá? Portugal. Avenida Portugal, Isso. em Santo André, né? Isso. Aí a gente começa a expandir, de repente, pandemia. Aí eu falei, nossa. A gente para essa reforma, né? A gente ficou um tempão lá com uma parada. E aí eu começo a fazer leitura do que aconteceria. Aí as pessoas falavam assim: nunca mais as pessoas vão querer atendimento presencial. Nunca mais. Pode manter sua clínica virtual. Eu falei, não, as pessoas vão querer sim. Porque tem gente que nada para ela é mais importante do que vir à sessão. Sair de casa, Sair de né, casa. Camila? E ainda bem, né? Que a gente termina a reforma, a gente fica lá com mais salas e isso acontece. Vem todo mundo presencial. Aí agora, né? A gente tá em 2024, passaram-se 2 anos dessa pandemia. A gente tem uma queda, assim, uma baixa de pacientes presenciais. Aí eu vejo as minhas psicólogas todas com a agenda cheia, não tem para quem encaminhar. E eu falo pro meu marido de novo, acho que a gente pode devolver uma sala, porque a demanda tá toda no virtual. Então, hoje, as pessoas elas acostumaram com esse atendimento virtual. E a nossa clínica, ela pega um nicho de gente que prefere o virtual. Então, depois de 5 anos, né? A gente tá se consolidando, tá ali mais maduro. Para nós é nítido que isso aconteceu, né? Esse último ano. É que todo mundo queria sair de casa. Agora o pessoal já Agora já tá mais voltamos para o habituado. conforto, né? Isso. Tem uma outra especialidade que eu também achei bem interessante, que foi tema de um podcast seu aqui, que foi o gestar, né? Eu achei tão Isso. bacana. Conta para o Isso. pessoal lá de casa. O Gestar, ele é um projeto que ele caminha junto com a nossa clínica, posso dizer assim, né? Eu esqueci de apresentar. Feio, né? Eu lembrei, porque eu olhei para você. Muito obrigada. Olhou para mim. Lembrei do gestar. Como que o Gestar surge, né? Ele surge após 2 perdas por aborto espontâneo meus, né? Minhas perdas. E aí eu percebo que quando eu tenho essas 2 perdas, depois da segunda perda, eu fiquei muito abalada. Falei, nossa, me doeu demais. E eu não fiquei procurando serviços, né? Naquele momento eu resolvo começar a compartilhar no meu Instagram
essa história. E aí eu começo a receber muitas mensagens de mulheres que também já haviam perdido. Só que essas mulheres eram mulheres que estavam muito próximas a mim. E nunca tinham falado. Né? Assim, amigas, gente que eu falava, cara, mas por que você não me contou? Ah, mas porque eu não contei pra ninguém. E isso é uma ferida, né? Essa história eu nunca contei pra ninguém. Mas se você não contou pra ninguém, isso tá ali de alguma forma ainda, né? Tá doendo. E aí eu resolvo que queria contar essa história pra todo mundo e eu queria fazer alguma coisa. E aí eu me juntei com uma psicóloga que era referência nessa área perinatal. E aí ela falou: vamos criar um projeto para tentantes, né, para gestantes, para puérperas, porque a psicologia ela dá um boom nessa área, né, nesses últimos anos também. E as produções científicas elas aumentam de forma exponencial assim. Eu falei: não, vou surfar nessa onda aí. Mas eu, Camila, não tenho e não tinha o interesse de fazer uma pós nessa área. Então eu queria me juntar a alguém que já fosse muito bom, já tivesse lá estudos, enfim. Eu queria entrar mais com a minha vivência. E aí me junto, essa psicóloga topa, a gente cria logo, tudo, um projeto. Começa a pensar como seria. Deu muito certo, a gente faz tudo acontecer. Até que ela sai, vai, né, por outros caminhos, de doutorado, isso e aquilo. E aí entra a Natália Marciano, que é uma psicóloga que gosta muito da área, né? Fez curso para doula, estuda muito a questão da perinatalidade. Ela fala: não, Kai, eu quero. E aí a gente cria uma equipe que tem a enfermeira obstetra, tem a advogada da família, a psicóloga que fala sobre perdas e luto, a outra psicóloga que é mãe de 3 e vem para contribuir também com a vivência. Então a gente se juntou e montou esse projeto. E a gente tem ainda feito muito criação de conteúdo, né? Sobre esses assuntos. Então, perdas, ser mãe solo, amamentação. Então, tudo que faz parte desse mundo das tentantes e das mães, a gente conversa e tem também os atendimentos que são específicos para essa demanda. E atividades principalmente de psicoeducação. Então, a Natália tem toda a questão do pré-natal psicológico, né? Então ela vem ensinar o que é um pré-natal psicológico. Porque assim como a gente tem um pré-natal físico, né? Ali de uma vez por mês saber como que você tá fisicamente, você vai no pré-natal, o que você faz? Você pesa, mede a barriga e mede a pressão, né? No psicológico, você vai medir como estão suas emoções, seus sentimentos, entender em que fase você está da gestação, porque tem uma série de coisas, né? E é um projeto que tem crescido bastante, lindo, e tá acontecendo muito bem. Eu achei muito legal esse episódio. Mais um episódio para vocês assistirem, porque ele Sim. tá bem bacana, que você conversa com todas essas profissionais. Isso, tem a advogada que fala também, né, que quando ela engravida, então tudo a partir de uma experiência, né? Então ela fala também, quando eu engravido eu percebo que o cenário obstétrico no Brasil era terror, pavoroso, repleto de violência obstétrica, né? E aí ela fala, eu quero ser uma voz para ajudar essas mulheres, então ela se junta a nós para isso. A enfermeira também, né? Ela vem de uma experiência que ela vive, um cenário onde ela trabalhava como enfermeira no hospital, e ela começa a ver quão complicado era, né? Aí ela acompanha o parto de uma amiga, um parto normal, ela fala, nossa, eu preciso ajudar outras mulheres a terem essa experiência, né? A entenderem melhor como é essa questão da gestação, da concepção, enfim, de ajudar também, né, a procurar mais Os direitos, né? seus direitos, mas também a procurar mais conteúdo, mais aprendizado sobre isso, né? Porque a gente precisa se empoderar do conhecimento, procurar conhecimento. Então, o Gestar tá aí para isso. E não dá mais spoiler, não. Quem quiser, Posso... assista. Assista o Isso episódio. aí.
Ô Camila, a gente veio traçando aí, né, contando um pouco da sua história, e a gente chegou numa fase hoje, onde quando antigamente a gente falava assim, vai procurar o psicólogo, a pessoa já falava assim, é louco, É. né? Hoje em dia tem até uma brincadeira, né? Até com a terapia em dia, porque você é uma pessoa ok. Aham. Mas como que você vê esse cenário hoje? Porque a gente tem os psicólogos, mas a gente tem muita gente aí que faz um cursinho aqui, um cursinho ali, e de repente começa a oferecer atendimento. Uhum. E eu vejo isso como uma coisa bem ruim, na verdade, porque você está Uhum. lidando com a mente da outra pessoa. Como você, como uma psicóloga e com toda a sua bagagem, enxerga isso? Eu enxergo como algo muito preocupante. É preocupante hoje, mas futuramente tende a piorar. Por quê? É, eu percebo que com a pandemia, a psicologia no Brasil ela tem um boom, né, de popularização. Então, o que antes era para uma parcela de pessoas, era mais elitista, hoje é disponível para todas as pessoas. Isso é muito legal. Nossa, e é gratificante observar isso, porque, né, eu sou dessa fase aí, de 15 anos atrás, poucas pessoas sabiam o que fazia a psicóloga. Hoje todo mundo sabe, né? Até quem tem poucos recursos sabe o que é uma psicóloga. É, Mas isso faz com que outras áreas também ganhem espaço. E aí, com isso, aparecem os charlatões, né? As pessoas que vão procurar diversas teorias terapêuticas e se dizerem terapeutas, que se confunde com a forma como também nós somos chamadas. Então, assim, eu sou terapeuta, mas eu sou psicoterapeuta. Porém, o problema da palavra psicoterapeuta, né, é que a psicoterapia em si não é somente feita por psicólogas. Qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, assim como psiquiatra, assim como outros profissionais. Né? E qualquer pessoa pode ser um terapeuta. Tem 20 anos de idade, fez um curso de terapia alternativa, é terapeuta. Né? Acho que isso é o que complica, assim, né? A nossa profissão. Então, a psicologia é uma área que é regulamentada por um conselho de classe, né? Ela tem uma lei que rege. A gente tem um código de ética profissional a zelar. Nós temos resoluções. Mas essa popularização, né? Essa busca das pessoas por se conhecer mais, por se tratar, né? E aí o que funciona para você não funciona para o outro, não funciona para mim. Aí você fala assim: eu fui lá na terapia e foi maravilhoso. Eu senti uns aromas ali, fiquei bem, nem, né? Não preciso ir na psicóloga. Então você fez aromaterapia achando que foi uma psicóloga e não tem nada a ver, né? Então, essa questão da mistura, eu acho que é muito preocupante. É como a questão da constelação familiar. A constelação familiar é uma prática muito bacana. As psicólogas estão fazendo, tá dando muito certo. Assim como tudo dá certo. Dependendo para quem você oferece, né? Tudo dá certo. Como pode dar muito errado, né? E a constelação familiar, ela é muito perigosa, porque a hora você tem práticas excelentes, a hora você tem práticas que detonam com a vida da pessoa. E aí as psicólogas vêm numa. Também foi um boom, assim, né? Todo mundo começa a fazer. E aí o Conselho Federal vai e fala assim: mas a gente não vai autorizar. Porque não tem cunho científico. E se você pegar a história da constelação, não sei se você conhece, é feio o negócio. É bem feio. Quando eu me dei conta que me falaram assim: meu, você precisa ver esse vídeo. Eu fiquei desesperada. Por quê? Indiquei uma vez para um paciente que queria muito. Indiquei uma pessoa que eu considerava que seria excelente para ele. Ele falou assim: cara, sei que você não tem culpa, mas foi uma das piores experiências. Não fez bem para mim. Então, a profissional poderia ser bacana, mas
eu caí na modinha, né? Que eu considero que foi uma modinha de indicar e não deu certo. Foi terrível. Né? Aí depois que eu me dei conta, poxa, eu deveria ter estudado isso antes. Uma prática nada a ver com psicologia. Nada a ver. Então, acho que essas práticas que vão surgindo, e vão surgir muitas, né? É igual assim, teve a fase dos coaches, aí depois teve a fase do constelação, agora dos mentores, porque qualquer pessoa pode ser mentor, né? E aí eu fico pensando que, às vezes, né, me dá essa... Eu tenho esse insight, assim, que eu falo, nossa, eu tô sempre um pezinho à frente, porque quando eu comecei a oferecer curso de marketing para psicólogas, ninguém oferecia. Hoje todo mundo oferece. Aí quando eu falei, não, eu vou ser mentora. Criei mentoria, aí todo mundo já é mentor. Então, sempre tô ali um passinho à frente, mas eu tenho um quê de conservadorismo, assim, não vou mudar meu método. Meu marido sempre fala assim, você precisa gravar. Faz isso gravado, você tem que ter um curso, não sei o quê. Aí eu olho assim, mas eu não tenho como gravar um conteúdo que eu ofereço aqui no tete a tete, né? Eu tô ajudando a pessoa aqui agora, não tem como gravar. Até tem, mas acho que não vai ficar bom. E aí eu vou relacionando muito isso à questão dessa veia empreendedora, do comercial, né? De ajudar realmente. Eu quero que a pessoa tenha resultado. Não precisa ser resultado imediato, não. Né? Tem muita mentorada que fez comigo processos há 2, 3 anos atrás que agora estão colocando em prática. Tudo faz parte do processo de cada um, né? Mas voltando à pergunta, acho muito preocupante. E tem uma maneira, ó, Camila, assim, a pessoa quando ela vai buscar uma ajuda, que ela sente que ela precisa de uma ajuda, como que ela consegue saber se aquele profissional é realmente um psicólogo, se ela está procurando realmente um lugar que é idôneo? Olha, de forma mais prática, que não é o que as pessoas fazem. É você saber se essa pessoa tem inscrição no Conselho Regional de Psicologia, né? Então, ir atrás do número da inscrição. Porque como eu venho dessa realidade do conselho, né? Eu já fiscalizei clínica que recebeu uma denúncia, a pessoa foi no CRP no dia que eu tava lá e falou assim, ó, eu fui nessa clínica, passei minha filha e eu tenho certeza que aquela pessoa não é uma psicóloga. Não sei porque, alguma coisa me diz que não é. E a gente vai até lá, averigua e não era. Era uma estudante que inventou um número, né? Eu sou psicóloga, meu número de CRP é esse. E aí distribui cartões. O negócio é feio, então. Tem pilantragem em todo canto, né? E aí a gente vai averiguar esse número existia, Darcy. Era de uma psicóloga de Sorocaba. Então, assim, ainda consegue acertar um número de uma psicóloga do interior, sabe? E essa mãe, ela tem esse... Nossa, parece que não é, né? Ela acertou, não era mesmo. Então, acho que a primeira questão é essa, saber se essa pessoa tem inscrição ativa. E a segunda, que eu acho que é o que funciona comigo desde que eu me formei, que é a indicação. Né? Então, assim, a gente pode ter Instagram, Facebook, qualquer rede social, a gente pode pagar anúncio, mas o que funciona mesmo para quem tem uma carreira consolidada em psicologia é indicação boca a boca. Assim, eu passei com a Camila, vai lá que ela vai te ajudar. Então, Confio nela, né? Então, acho que isso. E é assim, né? Com outras especialidades também. Então, quando você está precisando de uma especialidade médica, alguém conhece? Então você vai naquela pessoa que você sabe que e por indicação. Por indicação. Ô Camila, você falou bastante da sua veia empreendedora e visionária também, né? A carreira do psicólogo, ela é uma carreira um tanto quanto solitária, né? Porque assim, você tem que ser uma ótima ouvinte, mas aquilo que o paciente conta ali para você, você não pode compartilhar, porque aí você tem toda uma regulamentação, né? E o psicólogo, ele fica sempre ali atrás, né? E aí você vem e cria o canal, que é o podcast do ICATEPSE, onde você começa a escutar as histórias desses psicólogos, né? Conta um pouquinho para nós desse projeto e que a gente fica muito feliz que você grava ele aqui nesse estúdio, por sinal. Conta para nós.
Eu penso no podcast como um momento em que a gente dá voz às psicólogas para elas contarem de onde elas vêm, qual é a trajetória delas, porque nesse aspecto que você disse sobre a gente ser solitária é real, isso mesmo, a gente somos solitárias nesse momento. Já fomos mais, hoje menos, porque acho que alguns espaços de convivência e escuta entre nós mesmas vão sendo criados, né? A gente vai se juntando mais. Mas eu sentia falta de um podcast que conversasse com as psicólogas e contasse a trajetória delas, porque às vezes a gente fica lá encostada nas nossas quatro paredes ouvindo as pessoas e ninguém nos ouve nesse aspecto mais pessoal, né? De onde você veio, como que você fez, qual é a sua trajetória, qual era o seu sonho, por que a psicologia. E aí a gente tem essa ideia de trazer o podcast para ouvir histórias. Então a gente sai do papel das quatro paredes lá, enquanto a psicóloga que está lá ouvindo, e vem para externalizar, para dar voz, né? E também para a gente visualizar quem são essas profissionais por trás de tantos casos que a gente atende. Então, tem não psicólogas também, né? Mas pessoas que nessa região, né? Como eu sempre falo, gosto muito de trabalhar com a questão regional. Então, dou muito valor ao ABC, às pessoas que aqui atuam. A gente faz tudo no ABC. Nossos profissionais vêm daqui, são daqui. Uma ou outra que não, mas de qualquer forma estão atuantes aqui. E tem gente muito boa, tem histórias muito bacanas. São pessoas que estão conosco, que a gente confia, que faz parte da nossa história. Então, o Icatepse, ele tem a ideia do podcast para dar visibilidade e voz a essas tantas profissionais que já passaram por nós ou que estão conosco. E agora, para a gente encerrar, eu quero saber os planos futuros. Agora, Camila, mãe de 3. E o que vem pela frente, Camila? Quais são Olha, os planos? não sei. Não sabe? Na primeira maternidade, tudo ok. Voltei com 2 meses, né? De licença. Segunda maternidade, tudo bem também. Rede de apoio ok. Aceitando o meu processo. Depois de 4 meses, voltei. Agora, eu não sei dizer, né? Se vai ter um tempo, qual será. Se eu for seguir o que eu tô fazendo, é 2, 4, 6, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, Darcy. Eu tenho muita vontade de fazer minha empresa crescer, né? Então, e é um exercício que eu faço há alguns anos, né? De 3 anos pra cá, pelo menos. De fazer essa empresa crescer sem mim. Eu sou a grande protagonista, né? Minha foto, meu nome tá lá, mas ela já tá funcionando sem o meu nome, né? Então eu já tirei o pé. Então lá na escola a gente tem um projeto de sucesso com as psicólogas sendo as atuantes ali, né? Eu tô coadjuvante lá. Eu ajudo elas, mas quem atua, quem faz acontecer são elas. São elas que estão na linha de frente dos atendimentos, né? Então, hoje a nossa empresa no Google é avaliada pelas profissionais, não porque no início era só o meu nome ali, né? Hoje não. Então, eu quero que isso se desenvolva, que isso cresça, né? E eu vou procurar trabalhar para que não dependa de mim, né? O que depende de mim ainda? Mentoria, essa questão. Ainda não consegui pensar num projeto que eu capacite as psicólogas para fazer isso, porque também até hoje não tive interesse delas. Mas esse restante, que acho que é o principal, o carro-chefe da empresa, ele já vai acontecendo pouquinho sem mim. Mas já vi que pode ser muito mais. Então, acho que meu grande desejo é esse, né? Que a gente consiga ter um momento ali que a empresa vá funcionando ainda, sem que eu esteja presente. E para um retorno, penso que vou retornar menos dias, com menos horários, para público específico que já tenho, né? Que
Também sei que vai esperar com que eu volte. Se for 2, se for 4, se for 6 meses, tem gente que eu sei que vai me esperar. Mas com um pé no freio bem maior do que antes, né? Então, devo atender. Se hoje eu atendo 3 dias, vou atender acho que um só. Pensando que minha rede de apoio ela tem que ser maior, né? Mas fazendo com o mesmo amor, a mesma paixão e aliando as coisas que eu mais amo na vida, que é ser mãe e ser profissional. Então, eu ensino minhas filhas desde muito cedo que trabalhar para mim é tão importante quanto ficar com elas. A mais velha já sabe, a mais nova está aprendendo, ela já se deu conta. Tanto que as minhas filhas nunca choraram porque eu saí para trabalhar. Né? Essa coisa de, ai, mamãe. Não. Então, assim, mamãe vai trabalhar. Então, hoje mesmo eu saí, aí a mais novinha falou assim: mamãe, blusa, sapato. Tipo, fazendo toda uma observação de que eu não tô saindo para passear, né? E na constituição da minha dinâmica familiar, isso é muito importante. Então, não será diferente com o menino. Mas eu sei que a minha demanda será bem maior. Porque eu tenho uma bebê e vou ter outro bebê, né? Diferente da primeira, que era já uma criança, nasceu um bebê. Hoje não. É um bebê com outro bebê. Então, não tô fazendo muitos planos, né? Pra não me frustrar. Mas estou delegando mais algumas funções, assim, que eu fazia, não precisava eu estar fazendo, né? Tem 10 psicólogas lá, elas que façam. Né? E a gente tá funcionando bem assim. Então, esses são os meus planos futuros. Sem muitos planos. Esse é o problema, né? Nessa mente aí. Porque se deixar ela um pouquinho, se deixar ela vazia um pouquinho, vai vir ideia, né? Vai vir ideia. É igual da semana passada pra cá, ó, de quinta pra cá, hoje eu arrumei um evento Aí. da 1 às 5 para as psicólogas participarem aqui no Della Antônia. Tá tendo o evento da prefeitura com saúde em movimento, aí tem lá gente de todas as áreas. Eu falei, mas cadê psicologia? Ai, mas você viria? Eu falei, claro que eu vou. Já tô lá, Já, ao mesmo tempo tô no podcast, não sei o quê, mas as psicólogas estão lá. Então, eu sei que eu posso confiar, né? E elas também topam desafios. esses desafios. E é muito gostoso. Mas esse é o objetivo do ICATEPSE. Não é uma coisa fechada nas 4 paredes, ficar lá. Não, só faz parte da minha equipe quem gosta desse movimento. A gente tá em movimento o tempo todo. Então. E tem que ser assim, né? Muito bom. Adorei bater esse papo com você. Eu também. Adorei escutar a sua história. Obrigada, Darcy. E, embora este episódio vá ficar lá no seu canal, eu vou pedir para você, vai no nosso também, Sim. Vou pedir para você deixar o seu contato aqui para esta câmera. O ICATEPSE, ele fica na Avenida Portugal, no número 1007, na casa 25. E nós atuamos ali de segunda a sexta. Se você precisar nos consultar, pode procurar nossas redes sociais, que é o @ICATEPSE. Se você também quiser conhecer o projeto Gestar, mais de forma detalhada, é o @GestarICATEPSE. Então, espero o contato de vocês, vou ficar muito feliz. Se você quiser também tomar um café com a gente, só marcar um horário, nós estaremos lá para te receber. Muito bom, muito obrigada de novo. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se for novo por aqui, já comece aqui a acompanhar o canal e deixe aqui o seu comentário, porque isso vai fazer com que este conteúdo chegue até mais pessoas. Até a próxima.